Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ai, ai, ai. O Inter não foi bem, mas fez o que precisava fazer e com isso saiu do Z4. Tá fora, não volta mais, pelo menos nessa rodada. Ganhou do Vitória 1-0 e eu estou aqui de volta com o Diário de um Secador. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fiquei bravo, hein? Ô, Vitória não podia segurar mais um minutinho. E, cara, chegou um determinado momento do jogo, passar a minha visão como secador, né? Pra quem não conhece esse quadro, é claro que eu analiso aqui de forma racional o jogo, né? Nesse caso do Inter contra o Vitória, mas eu também dou a minha visão como torcedor, que às vezes é contaminada e às vezes não, né? Você faz aí o seu julgamento, mas eu analiso meio a meio aqui, né? Um pouco como jornalista, analista e tal, mas bastante como torcedor também. Sem deixar de enxergar o óbvio, né? As coisas que aconteceram. Então, quando tiver que falar mal, eu falo. Quando tiver que comemorar que eles estão mal, eu comemoro. Quando achar que eles estão bem e me preocupar com isso, eu também faço isso. Bom, quem está acostumado sabe do que eu estou falando. Cara, chegou um momento do jogo em que eu achei que o Inter poderia até perder a partida. Não que o Vitória tenha jogado melhor do que o Inter. Não foi isso. Mas em algum momento as chances mais claras do jogo eram do Vitória. Vocês sabem quem foi o melhor em campo, para mim, na minha opinião? Eu não sei se vocês vão concordar com isso, mas para mim o melhor em campo foi Sérgio Rocher, tá? E aí isso diz algo, né? Quando você, não sei qual é a análise de vocês, o Tabata fez um golaço, o Aguirre acho que fez um bom jogo, né? Quando foi deslocado, especialmente lá pelo lado esquerdo. Nada demais também. Não teve um grande destaque, né? Teve uma falha do Vitor Gabriel, em que o cara podia ter avançado um pouco mais, acho que era o Cáceres. Não era o Cáceres, não. Era o... Eu vou lembrar, que eu vou pegar o ataque do Vitória, que eu vou saber quem era. Foi o Renzo Lopes. E aí ele chuta... Antes de avançar um pouco mais, o Rocher faz uma baita defesa. Depois tem um lance em que a defesa do Inter se atrapalha, o cara do Vitória não enxerga a bola, e aí vem o cara na sequência e chuta, o Rocher defende. Então, assim, o Vitória no segundo tempo, até pela maneira como o Inter se expôs, buscou o resultado a ponto de, cara, no contra-ataque, quase, e aí é o futebol, né? Quase beliscar uma vitóriazinha, e o empate já não seria de todo ruim, de todo mal, mas aí foi punido com um golaço, um belíssimo gol, inclusive, do Bruno Tabata, que entrou no segundo tempo. Naquele momento o Roger estava tentando, como eles falam, né, os técnicos modernos, pisar a área, pesar a área, melhor dizendo, pesar a área adversária, colocando muitos jogadores ali. E aí, numa rebatida, esse é o risco, né? Quando você convida o adversário para o teu campo. E o Vitória fez isso desde o primeiro minuto. E tava dando resultado, mas pô, aí aos 48, Vitória... assim, tô puto por ser torcedor, por estar secando, mas é futebol, né? É futebol, só o futebol explica, né? Aí o cara dá uma rebatida de canhota, a bola vai no ângulo, não tem o que fazer. Ali não tem o que fazer. Tô puto com o Vitória, mas o Vitória não tinha o que fazer ali. É muito mais mérito do Tabata. Mas no que diz respeito ao jogo, tá? Torcedor do Inter, meus amigos, co-irmãos, eu esperava mais. Eu não sei o que vai ser do Grêmio contra o Cruzeiro nesse domingo aí. Que tem uma volta, tem uma retomada, né? Tem time que tá bem, tem time que não tá, mas eu esperava mais. Eu sei que o Inter tá mal no campeonato, inclusive tava na zona do rebaixamento, não tava tendo boas atuações, mas o elenco é para jogar mais, ainda mais diante do Vitória, ainda mais em casa. Então eu já tava comemorando por esse fato, que o Inter não tava bem, poderia ter terminado 0-0 e quase ainda... sofreu uma derrota dentro de casa, mas quase não entra em campo, né? O Si não participa, então nesse momento o Inter venceu e fugiu da zona. Mas a atuação não foi boa. Claro que quando você enfrenta um adversário que faz linha de 5, que baixa suas linhas e que espera, como é o caso do Vitória de Fábio Carille agora, que obviamente foi para se defender e buscar uma escapada, e a estratégia estava funcionando, futebol acabou não funcionando em nada depois do resultado final, o Inter não conseguiu entrar.
Não conseguiu entrar. Muito por conta de dificuldades de finalizações do Rafael Borré, o Wesley não conseguiu ser o cara de infiltração, né, que a gente conhece, o Alan Patrick não conseguiu dar aquele último passe, porque quando você tem uma defesa bloqueada é muito mais difícil. Então, assim, foi um Inter burocrático, né? Rodando a bola, tentando entrar e não conseguindo. O Vitória se defendendo muito bem. Aí no segundo tempo, o que o Roger faz? Ele faz uma alteração técnico-tática, né? Porque o que ele faz? Ele coloca o estreante Alan Benítez, né? Que é um lateral direito, inverte o Aguirre lá pro lado esquerdo, o Vitor Gabriel, que tá lá de lateral esquerdo, vai pro centro e ele tira o Cleiton Sampaio. Então, assim, resumindo, ele tira o Cleiton Sampaio do jogo, coloca o Alan Benítez, só que ele tirou um zagueiro e botou um lateral direito. Ele já tinha o Aguirre. Aí ele inverte o Aguirre e lá na esquerda que estava o Vitor Gabriel, porque ele preferiu não usar o Ramon e ele tá sem o Bernabei. Então ele estava com o Vitor Gabriel improvisado, ele volta para o centro do miolo da zaga. Até para espetar um pouco mais, lateralizar um pouco o jogo e sabendo, né, que ele teria muito mais posse da bola. Depois, na metade ali do segundo tempo para o final, é aquela coisa, né? Ener Valencia, que também perdeu chances, o Carboneiro, que não jogava há algum tempo, acabou tendo que ser substituído, e ele sai para a entrada do próprio Tabata, né? Que faz o gol. Depois o Gustavo Prado entrou no lugar do Wesley, que não conseguiu fazer muita coisa. Ricardo Matias entrou no lugar do Borré, ou seja, vamos para dentro dele. Só que aí o time se expôs, né? Claro que o time se abriu. Até porque ele tira também ele fica ali, tira um dos volantes, né? Tira o Bruno Henrique. Então ele fica só com o Thiago Maia à frente da zaga e o resto é o Alan Patrick e atacantes. Tentando alguma situação nesse pesar a área para que numa rebatida, numa bola parada, num escanteio, num chute a média distância, ele pudesse conseguir o resultado. Isso é futebol, ele conseguiu. Então, tem o mérito de, ao final, dá para dizer que a estratégia deu certo. Agora, em termos de futebol, mas vale para análise? Eu acho que vale, né? Acho que a gente está aqui para isso. Senão a gente apenas analisa o gol do Tabata e pronto, acabou o vídeo. Em termos de futebol, e acho que o torcedor se preocupa com isso também, eu achei um jogo abaixo do Inter, até pela parada, pela necessidade, por estar jogando em casa, por ser o Vitória, mas entendo as dificuldades também de um time que foi para se defender dentro do Beira-Rio. Então, o Inter venceu, para minha tristeza e para a felicidade de vocês, torcedores. E com isso, chegou neste momento que eu estou gravando o vídeo, a 14ª colocação. Ainda é muito ruim a campanha, mas beleza, 14 pontos. Não será mais alcançado nem por Vitória, né, que foi o time que perdeu para ele, nem pelo Fortaleza, que tem 10, vai no máximo a 13, e nem pelo Juventude, que tem só 8 pontos. Então, o Inter não entra mais na zona do rebaixamento e começa a sua recuperação. Deixa eu ver até o próximo jogo do Inter, que já é agora nesta quarta-feira? Não é contra o Bahia, mas está adiado aqui. Então, o Inter só joga no domingo contra o Ceará. O Inter tem algum compromisso? Não, né? Porque essa semana vai ser dos playoffs da Sula, e o Inter está na Libertadores, e a Copa do Brasil é só no final do ano. Então, enfim, final de semana tem o Ceará no Beira-Rio também, 11 da manhã, no domingo. Bom jogo, hein? Bom jogo para vencer e dar uma desgarrada e aí dar uma tranquilizada, tem uma semana inteira de trabalho. Enfim, foi uma vitória importante, necessária. Não vale de nada aqui eu dizer que não jogou tão bem, a não ser que essa atuação e essas dificuldades, elas persistam e o resultado acabe não vindo nos próximos jogos. É por isso que irei torcer. Por enquanto, a minha secação não deu certo. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Volto na próxima. Tchau.